que dá a entender que tem mais responsabilidade que os adultos. Mas os jovens em si, na sua maioria, não tem muita responsabilidade. Tinha que levantar de madrugada para tirar leite, muitas das vezes ia dormir tarde, o relógio despertava, e principalmente na época do frio, você acordava, você desligava, na época era aquele despertador que fazia um barulho, né? Não havia celular, e vou ficar só mais um pouquinho na cama. E nisso o horário passava. Quantas vezes chegamos atrasados na escola? Quantas vezes chegamos atrasados em nossos trabalhos? Quantas pessoas já perderam seus trabalhos por não ter responsabilidades, por serem irresponsáveis, e 2, 3 faltas por atraso no mesmo mês, e aí perde o serviço. As pessoas não se dão conta. Mas a Bíblia nos fala muito sobre isso. A Bíblia menciona o que nós devemos, o que nós não devemos fazer. E a Bíblia também vem dizendo que a nossa igreja hoje, ela está dormindo. Quantas pessoas que vocês conheceram ao longo da vida de vocês como cristãos, que por um motivo ou outro se afastaram dos caminhos de Deus, não é mesmo? Temos um exemplo claro. Na pandemia, quantos deixaram de vir porque foi proibido vir? Aproveitaram esse gancho e até hoje não voltaram mais para a igreja. Quantas pessoas que já morreram, que vocês conheceram que eram firmes, vinham sempre na igreja no tempo certo, descansaram no Senhor, ansiando ver Jesus voltar. Jesus não voltou, mas eles eram firmes. Mas houve um tempo entre a nação israelense que houve uma repreensão severa, houve uma voz severa entre aquelas pessoas naquele período, aquelas pessoas que vivenciavam aquele momento ali, mas muitas das vezes elas estavam afastadas do caminho de Deus, e por um motivo ou outro Deus levantava profetas para que pudesse estar com eles, para que pudesse advertir eles. O livro de Romanos 10, versículo 14 diz: e como ouvirão se não há quem pregue? O livro de Romanos está dizendo: como ouvirão se não há quem pregue? Eu trouxe aqui como exemplo, no dia 29 de fevereiro de 1992, foi o último sermão na Igreja Adventista Central de Curitiba do pastor Enoque de Oliveira. Ele já estava aposentado. O pastor Enoque de Oliveira foi o primeiro sul-americano a presidir a divisão sul-americana. Aposentou-se no ano de 1990 como vice-presidente da sede mundial da Igreja Adventista após 46 anos de ministério. Ao longo de 2 mandatos, foi vice-presidente mundial da Igreja Adventista. Seu falecimento foi em 10 de abril de 1992. 10 de abril. No dia 29 de fevereiro de 1992, ele pregou na Igreja Central Adventista do Sétimo Dia de Curitiba do Paraná. E o título do sermão do pastor Enoque de Oliveira, naquele período, o último sermão que ele fez foi Cavalo de Troia. A mensagem era um alerta contra os danos do secularismo. Quando ele começou o sermão dele, naquele período, em 1992, ele disse: a igreja estava super lotada. Não sei se alguém aqui já viu uma foto da igreja central de Curitiba, mas ela é cheia, ela é grande, a nave é grande, mas ela tem 3 ou 4 arquibancadas altas, que as pessoas ficam nos ares. Eu já fui 2 vezes para o Paraná, eu vou direto, aliás, mas 2 vezes tentei entrar na igreja central para assistir o culto e não consegui. Havia muitas pessoas. Naquela ocasião em especial, o pastor Enoque de Oliveira, ele cumprimentou a todos que se faziam presente naquela manhã de sábado, pediu desculpas para quem não era adventista do sétimo dia. O sermão poderia ser para todos, mas naquela manhã específica e especial estava direcionada aos adventistas do sétimo dia. E nesse ano de 1992, ele disse mais: possivelmente ao final do culto, possivelmente terei que estar com 1 ou 2 seguranças na porta, porque talvez alguma das pessoas
Foi uma brincadeira dele, mas eles poderiam querer agredi-lo pela forma como ele traria o sermão naquela manhã de sábado. Você está realmente anunciando todo o conselho de Deus? O que você tem aprendido ao longo da sua vida? Ou apenas dizendo palavras aprazíveis em sermões educadores e baseados em tema, sinta-se bem comigo mesmo? Você já ouviu falar de um pastor que ele prega macio? Ele não vai a fundo, e quando existe um problema dentro da igreja, ele prefere deixar que outras lideranças resolvam o problema, porque ele quer estar de bem com todos, indo ao contrário do que ele aprendeu quando estudou teologia. O problema não é recente, existe desde o surgimento da igreja. Porém, Mateus 15, versículo 14 diz: porém, nesses últimos dias, cego guiarão outro cego. O apóstolo Paulo, em Filipenses 2, 19 e 21, identificou essa triste realidade e fez a seguinte declaração, que é Filipenses 2, 19 e 21. Espero no Senhor Jesus, que em breve vos mandarei Timóteo, porque também eu esteja de bom ânimo, sabendo das vossas negociatas, dos vossos negócios, porque a ninguém tem de igual sentimento. Se sinceramente cuide de vosso estado, para que todos busquem o seu e não somente o ego próprio. Ou seja, ele está dizendo para que todos professem a verdade, que falem a verdade e não o que é de Cristo. As pessoas estavam naquele momento, naquelas igrejas, em especial para onde ele estava escrevendo, que as pessoas estavam buscando a si mesmo e deixando a Cristo de lado. O livro de Tiago 1, versículo 12 diz: feliz é aquele que nas aflições continua fiel, independente do que acontecer, seja o vento que vier, haja a tempestade que houver, porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus prometeu aos que amam. Mas por que a igreja está dormindo? Por que pessoas têm saído da igreja? Por que pessoas têm entrado e saído ano após ano dentro da igreja como se fossem múmias? Elas não cantam, elas não oram, elas só bocejam dentro da igreja. Quando tem uma música, igual estávamos cantando aqui, você observa que uma boa parte não está cantando. Quando a oração é um pouco longa, as pessoas criticam. E nós, na realidade, nós precisamos nos abter nestes momentos. Quando nós realizamos uma programação especial, por exemplo, me perdoe o que eu vou dizer hoje, mas vou pegar como exemplo o culto de hoje. As irmãs, os irmãos vieram na frente, a irmã e o irmão estavam cantando. Eu cheguei um pouquinho antes, mas acredito que oraram. Sim ou não? Oraram, cantaram. A igreja no passado falava muito, enviava alguém especial da associação para dizer como nós devemos nos comportar. Por exemplo, cantou, foi feita a oração, mas quem vem fazer oração já não pode dar boa noite mais, porque quebra aquele clima entre quem estava cantando e a oração. O boa noite já foi dado no começo, quando foi iniciado. Quando nós chegamos dentro da igreja, nós não temos que cumprimentar ninguém. Nós devemos chegar um pouco antes, cumprimentar lá fora e assim por diante. Quando nós vamos fazer nossas orações, nós precisamos de ter inteligência e discernimento para saber qual oração devemos fazer. Por exemplo, vou na casa da irmã um dia e a irmã me convida para fazer uma oração, seja o almoço ou o jantar. Eu tenho que fazer a oração direcionada para aquele momento. Eu não posso trazer tantos problemas de outras coisas para aquela oração. Quando eu vou fazer uma viagem, eu procuro a proteção de Deus, a proteção dos anjos. Eu oro especificamente para aquele momento em especial. Muitas pessoas vêm para frente da igreja muitas das vezes e elas fazem orações. O livro Evangelismo, no Evangelismo, Ellen White menciona que nós devemos ser claros e objetivos em orações, em sermões, enfim. Existem alguns momentos em alguns cultos que todos vêm para frente. Domingo passado eu preguei em duas igrejas. Eu preguei
do Jardim Campos e fui para a Central do Cristo Rei. E eu estava angustiado porque o irmão disse: ó, o senhor prega e já vem para cá. E eu tinha um tema específico porque o pastor estava fora em uma reunião com outros pastores. Foi um rapaz para cantar, cantou 2 músicas. E cada vez que ele ia cantar, antes de cantar a primeira, ele fez um pequeno sermão. Antes de começar o segundo, ele fez outro pequeno sermão. E nisso eu já fiquei preocupado e já mandei mensagem para o ancião da igreja do Cristo Rei, da Central: olha, talvez eu atrase. Outras pessoas antes desse irmão também começam a falar. Outra coisa, sábado passado de novo eu estive pregando lá na igreja da Guia, sábado retrasado, não o outro sábado. E volta e meia programação, tinha uma irmã que tinha que passar as mensagens, ou as propagandas, ou as coisas que deveriam ser feitas, que normalmente é entre a escola sabatina e o culto. E sempre que o irmão falava, ela vinha e falava uma outra coisa. E eu precisei dizer para ela: anote no papel tudo que você tem para falar. Normalmente as pessoas colocam até aqui no PowerPoint, ou anote no papel. Aí você tira o clima de tudo o que está acontecendo na igreja, cada um no seu momento. Em Marcos 16, versículo 15, Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, e testemunha a toda a gente. Então vai acontecer o que? Virá o fim. O livro Serviços Cristãos, página 44, diz: hoje grande parte dos que compõem nossas congregações estão mortos em ofensas e pecados. Às vezes você vai numa igreja que é um pouco maior, e daquela igreja se observa que existe irmãos ali há tantos anos dentro da igreja, e por haver muitas pessoas, e todos somos irmãos em Cristo aqui nessa terra, nunca conversou com o outro. Já houve casos de pessoas de conviver mais de 20 anos dentro da igreja e nunca conversar com o outro irmão, porque um acha ser melhor que o outro, e aquela pessoa faleceu e depois vem a consciência pesada. Eu poderia ter amado mais, eu poderia ter conversado mais, eu poderia ter brincado mais, eu poderia ter me divertido mais, sempre mais. Eu deveria ter dito aos meus pais que eu amava, mas eu nunca disse. Eu deveria ter dado à minha esposa um buquê de flor, mas eu nunca dei um buquê de flor. Mas depois que morrer, a vontade é de fazer tudo isso. Quantos filmes eu já assisti de pessoas que disseram que mudou depois que perdeu alguém que amava? Nunca tinha tempo, mas depois que a pessoa morreu, ela teve vontade de fazer algo mais. E eu cito aqui como exemplo, mas não é um mau exemplo, o meu primo Aldo. Ele é médico, a sua esposa é dentista, mas há 3 anos ele vem sofrendo com ela, ambos sofrendo pelo câncer. Sempre passavam por aqui na correria, indo daqui do Mato Grosso para Foz do Iguaçu, onde eles moravam. Mas o sonho deles, principalmente dele, era passar por Cuiabá e tirar um tempo para ir comigo na Chapada dos Guimarães e conhecer. A primeira vez que eu preguei na igreja da Guia, e sabe o que passou? Não o outro, passou, foi a segunda vez. Lá eu estava e pedi oração pela minha prima Lita, esposa do meu primo Aldo, porque os médicos disseram que os parentes dela deveriam estar próximos, porque não sabia quanto tempo tinha de vida a mais. E naquele dia, naquela ocasião especial, eu estava na igreja da Guia e pedi oração por ela. Meu primo estava numa programação especial em Brasília, se preparando para o Mais Médico em Manaus, da onde a minha prima nasceu. Mas após muita dor e sofrimento, ela descansou no Senhor. E esses dias eu conversava com ele. Ele vai vir, vai ficar uns dias, porque ele é de Aripuanã, e ele me disse que agora ele quer arrumar um tempo para ir lá. Coitado, a esposa nunca teve oportunidade, porque na correria do dia a dia. É por isso que nós precisamos buscar tempo. E aqui está dizendo: hoje grande parte dos que compõem nossas congregações estão mortos em ofensas e em pecados, e muitas das vezes nós vivemos na prática de pecados conhecidos, que a igreja não sabe, a família não sabe, mas Deus e os anjos estão sabendo. A nossa fé, ela é morta quando ela é sem obra. Foi-me mostrado, segundo Ellen White, foi-me mostrado que como um povo somos deficientes. Serviço Cristão,
Página 35. Nossas obras não estão de acordo com nossa fé. E é por isso que Ellen White escreveu também em algum determinado momento que no tempo certo, quando Deus está dizendo, sai dela, povo meu, de outra congregação para vir para a nossa, agora ainda não é o momento, porque se vier agora, se escandalizam pelo que está acontecendo dentro da nossa igreja. O presidente mundial da Igreja Adventista, Ted Wilson, quando assumiu pela primeira vez o mandato como presidente mundial, ele disse a seguinte frase: o mundanismo está entrando dentro da nossa igreja de uma forma avassaladora. Nem Ellen White, Serviço Cristão, página 12, nem a 20ª parte. Não estamos como cristãos fazendo a 20ª parte do que deveríamos fazer para ganhar almas para Cristo. Em contrapartida, em muitas igrejas que eu já passei, existe sempre um grupo pequeno de pessoas que parecem que eles dão estudos bíblicos por todos. Ellen White também diz que para que nós possamos estar lá no céu, ao menos uma estrela teremos que ter em nossas coroas. Se não estivermos, se nós não produzirmos, se nós não levarmos almas aos pés de Jesus, não vai adiantar nada estar dentro da igreja. Mas Ellen White também diz que lá no céu teremos surpresas. Pessoas que, talvez pelo longo da sua vida, pelo seu convívio como cristão, como cristã, seja em casa, em suas atitudes como cristão, no trabalho, no lazer, aonde quer que for, haverá sempre pessoas de olho em você, em nós como cristãos. E com nossas atitudes, podemos levar pessoas aos pés de Jesus pelo nosso exemplo diário de ser. Ou, como cristãos, dentro da igreja e fora, vivemos uma vida como se fosse do mundo, poderemos fazer com que aquela pessoa nunca entre dentro da igreja. E é isso que nós precisamos hoje estar atento. Sem saber, talvez você, talvez eu mesmo, nas nossas redes sociais, pessoas que são supostamente seus amigos, pessoas que acompanham todos os seus passos por onde quer que você vá. Tudo que você posta, ela vê, mas você não sabe, mas ela não curte, mas você está inspirando ela a fazer coisa boa. Então nós como cristãos deveremos sempre fazer o melhor que nós podemos. Serviço Cristão, página 36. O espírito missionário, em realidade, só existe em poucos. Poucos estão trabalhando. Muitas pessoas dão estudos bíblicos, trazem pessoas para dentro da igreja. Às vezes eu não dou estudo bíblico, mas às vezes a partir daquele momento que a pessoa torna nova criatura no tanque batismal, agora eu vou continuar seguindo a ela, igual Paulo diz. Uma recém-nascida, uma pessoa recém-nascida dentro da igreja é como uma criança recém-nascida, que a mãe dá ela leite, ela vai alimentando até ela ficar um pouquinho mais forte. Às vezes eu dou estudo bíblico, mas pessoas se batizaram, e agora eu quero acompanhar essas pessoas de perto, chamar para ir na minha casa, talvez ela me chame para ir na casa dela, um pequeno grupo, mas eu preciso fazer alguma coisa para que eu possa ajudar a testificar de Jesus. 1 de João 3, versículo 15: quem odeia o seu irmão é assassino, e vós sabem que nenhum assassino tem vida eterna em Cristo. Às vezes eu estou uma vida inteira dentro da igreja, mas eu odeio o irmão da minha igreja. Às vezes eu estou a vida inteira dentro da igreja, eu devolvo os dízimos, eu devolvo minhas ofertas, mas no trabalho eu tenho uma raiva de uma pessoa que quando ela passa por mim eu viro a cara. E o que a Bíblia diz sobre isso? Se nós temos um problema, seja com esposa, filho, seja com quem for, não adianta eu vir para a igreja e trazer dízimos e ofertas. Não adianta eu participar da Santa Ceia, porque a partir do momento que eu tenho uma vida errada e eu participo da Santa Ceia, ao invés de se tornar uma bênção na minha vida, torna-se o quê? Uma maldição. Mas eu tenho um problema de convívio com pessoas, eu não quero perdoá-las, mas eu trago dízimo e oferta na igreja. O que a Bíblia diz?
não será aceita por Deus. Deixa ali no canto o seu dízimo, a sua oferta, volta, reconcilia-se com aquele irmão ou irmã que você tem um problema, estando você certo ou estando você errado. Faça a sua parte. Depois, vem e traga seu dízimo e a sua oferta. Depois, possamos participar da Santa Ceia. O Serviço Cristão, página 38 e 39 diz: por essa negligência introduz-se na igreja um espírito de crítica e amargura. Que tipo de espírito que habita em você? O espírito de Caleb e Josué, ou o espírito de todos aqueles outros 10 que morreram? Eu prefiro ter o espírito de Caleb e Josué, o espírito de Moisés, o espírito de Daniel. Serviço Cristão, página 37. Esta falta de atividade e fervor na causa de Deus é terrível. Falta de fervor, falta de comunhão com Deus. É por isso que nós não podemos dormir. Satanás e seus anjos estão reunidos, todas as suas forças, para lançar-se sobre o povo de Deus. E o Serviço Cristão, irmão, página 81 diz: sabe-se que se eles dormirem um pouco mais, estou dizendo de Satanás, sabe-se que se eles dormirem um pouco mais, estará seguro quanto a eles. Satanás está seguro, repito, ele sabe que se nós dormirmos um pouco mais, ele sabe o que vai acontecer conosco, pois é certa a destruição. Mas aqui vem dizendo: há perigo para os que fazem pouco um nada para Cristo. E esse perigo, no Serviço Cristão, página 90 diz: a graça de Deus não habitará por muito tempo na alma daqueles que, tendo grandes privilégios e oportunidades, permaneceram silenciosos. A graça se retirará. Às vezes sabemos o que é certo, o que é errado, estamos observando o que está acontecendo, mas nós não falamos nada e ficamos cabisbaixos e calados. Houve uma severa repreensão do profeta Elias. O rei e o profeta estão-se agora face a face. Embora Acabe esteja cheio de apaixonado ódio, contudo, na presença de Elias, parece acovardado. Ele estava impotente. Em suas primeiras vacilantes palavras, Acabe disse, em 1 de Reis 18, versículo 17: és tu o perturbador de Israel? Quanto tempo ali eles ficaram sem chuva? O rei agora, cara a cara com ele, pergunta: és tu o perturbador de Israel? Um rei das quais a mulher que não era do povo de Israel, e ele trouxe aquela mulher de outro país para o seio de Israel, e com ela trouxe todos os seus deuses que haviam em seu país. A Bíblia também menciona de um homem, e Ellen White diz que não houve antes e não haverá depois, enquanto Jesus não voltar, inteligente quanto o rei Salomão. E qual foi o erro do rei Salomão? Neemias 13, 26: casar com uma mulher que não era do povo de Deus, trouxe para dentro. E Ellen White menciona no livro Profetas e Reis, chegou um momento na vida de Salomão que ele teve traços afeminados, para não dizer outras coisas. Ellen White diz que teve traços afeminados no livro Profetas e Reis. Acabe sabia que fora da palavra de Deus, que os céus se tinham tornado em bronze, embora procurasse saber mais, procurasse correr mais, procurou matar mais. Inclusive, um profeta de Deus, naquele período, escondeu os profetas, os estudantes de profetas, os estudantes de teologia daquela época, em 50 em covas diferentes, para não serem o quê? Assassinados. Há muitos professos cristãos que se apressam em seus reais sentimentos e diriam: que necessidade há de falar tão claramente? Seria o mesmo que perguntar: que necessidade havia de João Batista de dizer aos fariseus, raça de víboras, quem vos
enviou a fugir da ira do que está por vir? O livro de Isaías 58, versículo 1 diz: clame a plenos pulmões, não se detenha, erga a sua voz como trombeta e anuncie o pecado do meu povo. Deus não pode usar homens que em tempos de perigo, quando a força, a coragem e a influência de todos são necessárias, temem tomar uma firme posição pelo direito. O livro de Mateus 25, versículo 23 diz: e tais é que ele dirigirá as palavras: bem está, bom servo, bom estar, servo bom e fiel. Foste fiéis no pouco, foste fiéis nas palavras, foste fiéis em seus princípios e em seus valores. E nós precisamos entender que a obra de Deus está ficando prejudicada. O Serviço Cristão, página 97. Todos os ramos da obra estão sendo prejudicados por falta de fervente e piedade, e de obreiros consagrados, humildes e tementes a Deus. Quando eu cheguei num período em Lucas do Rio Verde, auxiliava o pastor Isaías, tinha um cara, um policial, que dava estudos bíblicos em algumas casas por lá da nossa igreja. E ele era um cara diferente do que a igreja aconselha, do que Deus enviou, que era de 2 em 2, quando você vai dar estudos bíblicos para um homem ou para uma mulher, seja lá para quem for, é bom sempre um casal, um homem e uma mulher. Em especial quando se vai dar estudo bíblico para uma mulher. E ele gostava de ir sozinho. E ele fazia coisas mais. Isso que ele contou foi o próprio pastor Isaías, na época que eu cheguei lá, e um dos anciões da igreja. E o livro de 2 Timóteo, já estou concluindo, 2 Timóteo 4, de 2 a 5, diz o seguinte: pregues a mensagens, e insista em anunciá-la, insista, pregues a mensagem, seja em tempo, seja fora de tempo. Procure convencer, repreender, animar e ensinar com toda a paciência, pois vai chegar um tempo que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão seus próprios desejos e arranjarão para si mesmas uma porção de mestres que vão dizer a elas o que elas exatamente querem ouvir, e não que o evangelho eterno tem a dizer a elas. Essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar ouvido a lendas, a mentiras, a fábulas. Mas o versículo 5 diz: mas você seja moderado em todas as situações, suporte o sofrimento, faça o trabalho de um pregador, de um evangelista, e cumpra bem o seu dever como servo de Deus. E eu repito Isaías 58, versículo 1. Grita com toda a sua força, sem parar. Grite alto, como se você fosse trombeta. Anuncie o pecado do meu povo, os descendentes de Jacó, e os seus pecados e as suas maldades. O irmão vai preparar o hino final, Deus de Israel. Eu gosto muito desse hino. E nós estamos, eu acredito que, talvez até sem querer, você está acompanhando o que está acontecendo hoje ali no Oriente Médio. Imagine essa igreja, a nave dessa igreja, e eu trouxesse uma bola de vôlei, uma bola de futebol e colocasse no finalzinho dela aqui. Essa nave toda da igreja hoje seria como se fosse todo o Oriente Médio, aqueles países do Oriente Médio. E a bola aqui no final, já com saída para o mar, um exemplo, eu puxo esse tapete aqui, e aqui é o mar. Esse pedacinho do tapete hoje é Israel. A nação mais poderosa que tem ali hoje, em poder bélico no Oriente Médio, é um país chamado Irã. Vocês estão observando o que está acontecendo lá? Vocês já ouviram falar na guerra dos 6 dias que houve no passado, quando a Rússia e seus aliados estavam prestes a atacar Israel? E Israel, sabendo do que estava por vir, antes que eles decolassem com todos aqueles aviões preparados para a guerra, Israel decola e destrói todos aqueles aviões pouco antes deles decolarem. Quando você procura na internet agora sobre a guerra dos 6 dias, vocês ouvirão relatos de pessoas que disseram que muitas pessoas
daqueles soldados que estavam preparados para atacar Israel, já em solo israelense, prestes a eliminar Israel. Segundo estes relatos, essas pessoas com poder bélico na época que havia de última geração, largaram tudo em solo israelense e saíram correndo. Segundo os relatos, eles viram homens brancos de grandes estatura. E a Bíblia ali nos fala, em Salmos 17, versículo 8, Deuteronômio 32, versículo 10, Zacarias 2, versículo 8, versículos que eu trouxe. Israel é um povo amado, precioso e protegido por Deus. Israel sempre será a menina dos olhos de Deus. E quando nós estudamos a palavra de Deus e vamos contra Deus, quando nós conhecemos o que está acontecendo e vamos contra a palavra de Deus, a Bíblia, nós somos tolos, nós somos loucos, inconsequentes. Basta estudarmos a palavra de Deus. E agora, Israel há poucos dias há 3 dias começou a atacar Irã, porque o Irã estava preparado para destruir Israel. Israel ainda está firme, porque existe um país chamado Estados Unidos, que é a maior superpotência do planeta hoje. Enquanto Estados Unidos estiver andando lado a lado, de mão dada com Israel, nada acontecerá com Israel. Isso é o ótico dos olhos humanos. Não estou falando de Deus. Como eu disse, ninguém toca na menina de Deus, nos olhos da menina de Deus. Mas a partir do momento que os Estados Unidos retirar a proteção de Israel, porque Apocalipse fala que a segunda besta, o segundo poder, o segundo animal farão que todos adorem a primeira besta, Jesus estará voltando. Porque quando isso acontecer, todo mundo virá para destruir Israel, e Deus não pode permitir. Isso é profecia. É por isso que nós precisamos estar preparados. O que nós podemos fazer hoje como cristão, conhecendo a verdade, é orar para que Deus esteja, claro que Deus está, mas que Deus continue no controle, e que nós possamos nos preparar, como o pastor uma vez disse, o mais importante hoje não é a volta de Jesus, é como estar a nossa vida se Jesus voltasse hoje. O irmão pode colocar o hino Deus de Israel, e enquanto nós vamos cantar esse hino, enquanto nós meditamos na letra desse hino, vamos procurar ao longo dessa semana nos colocarmos em paz, colocar Jesus em primeiro lugar em nossas vidas e perguntar para Jesus o que nós precisamos fazer, quem eu devo encontrar, que o Espírito de Deus possa preparar alguém que ao longo desse ano ainda, de 2025, eu possa dar os estudos bíblicos a ela, e que ela, eu, a minha família possamos nos preparar para ver Jesus voltar. Vamos cantar o hino final, Deus de Israel. Hoje tua glória invade meu ser.
Deus de Israel, Cristo Jesus, habita em mim, Espírito. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por permitir que nesta noite de domingo pudéssemos estar aqui em Teu santo templo, louvando e agradecendo o Teu santo nome. Muito obrigado, Senhor, por permitir que pudéssemos estudar a Tua palavra, ler, entender e compreender, e aplicá-las para a nossa vida neste momento solene que estamos vivenciando, acreditando piamente que o Senhor está voltando. Pedimos humildemente uma bênção especial e que o Senhor esteja com a nação israelense e aquelas pessoas que de uma forma direta estão sendo atingidas pela guerra, pessoas inocentes. E neste momento em especial clamo por uma bênção a cada membro desta igreja, a liderança local e a família pastoral. Que Teus santos anjos estejam conosco agora a retornarmos aos nossos lares, das quais possamos chegar em paz e em segurança, em nome de Jesus. Amém.